Alô, alô, pessoal! Meu nome é Nilson Prado e esse é o Papo Ligeiro. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui nos nossos estúdios ela que vai falar da bebida mais consumida do mundo, depois da água, lógico, né? É ela, fundadora e proprietária da Mar Café, Bibiana Perdomo. Olá, olá, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando do que eu mais amo nessa vida, café. Café. Bibiana, obrigado por estar aqui com a gente no Papo Ligeiro hoje. Mas antes, gente, de começar, eu queria pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal. É Papo Ligeiro tudo junto, tanto no YouTube quanto no Instagram. Só de falar na palavra café, a gente já sente um cheirinho gostoso, né? Como que surgiu a Mar Café? Eu brinco que, na verdade, eu acho que o café que me escolheu, não foi eu que escolhi o café, né? Desde que eu tenho 15 anos, eu falo que eu queria ter uma cafeteria. E eu não tinha muita dimensão do que era nem café de qualidade, etc. E aí eu fiquei muito com isso muito na cabeça e tal, ao longo, assim, da vida. Aí fiz faculdade e continuei com isso. Aí depois Você fez faculdade de quê? de Direito. Direito. E aí, depois que eu formei, eu comecei a pesquisar sobre café e etc. Caí no negócio da profissão barista. Aí comecei a entender sobre a profissão barista. E aí caí num vídeo dos maiores nomes mundiais, assim, do café especial, que é a Isabela Raposeiras. E ela falava sobre café de qualidade. E eu pensava assim, eu bebo café de qualidade. Eu bebia 3 corações. Aí, Você ainda tá bem, tem muitos outros cafés que são bem inferiores. E aí eu comecei a pesquisar sobre o que era o café de qualidade e eu me encantei pela história do café de qualidade no Brasil. Eu me encantei por descobrir que o Brasil é o país do café, que 40% do café mundial vem do Brasil. E o brasileiro não sabia disso. E aí eu comecei a querer entender mais sobre o café, a história do produtor. E aí eu fui estudar na escola dela, que é o Coffee Lab, café, e aí eu me encantei por esse universo. A escola dela é São Paulo? Em São Paulo. E aí eu estudei, fiz todos os cursos de barista, depois estudei em outros lugares também, fiz outros cursos e a Mar Café surgiu. Surgiu daí. Nesse processo. E você rompeu uma barreira naquela época, porque Rio Verde não tinha esse conceito desse tipo de cafeteria. Como é que foi isso? Como é que foi esse rompimento de barreira? Você abriu um mercado novo em Rio Verde, vamos dizer assim, até no estado de Goiás. Foi a terceira cafeteria nesse ramo, nesse segmento? Foi, abri. Eu fico brincando que eu desbravei o mato real, assim. Eu criei um cliente que não existia. E eu acho que a Mar Café ainda vem criando, assim. Muita gente que, às vezes, ouviu falar do café especial, vai lá para poder entender melhor, beber, escolher um grão, e depois vai até em outras cafeterias que tem na cidade. Uhum. Mas a gente continua sendo muito esse berço de educar o consumidor. Uhum. E foi desafiador, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante, porque eu tenho uma gratidão muito grande por Rio Verde, porque Rio Verde abraçou de um jeito muito bonito também o meu negócio. Porque é um negócio que é diferente em vários jeitos, assim. Eu fico brincando que a Mar Café, ela tem um conceito que é muito dela. Se você for na minha casa, a minha casa é extremamente minimalista hoje. É branco, preto, cinza. E a Mar Café é extremamente maximalista. Eu tenho um jeito mais minimalista de ser, né? E ela é muito maximalista. Então, ela tem um conceito muito dela. O conceito da empresa é muito bem formado. Então, ela é diferente em vários quesitos, assim. E principalmente para 7 anos atrás. E foi abraçada de um jeito muito bonito. Uma fala sua, a gente conversando, você falou que o paladar não retrocede. Não. E o paladar do rioverdense evoluiu com a Mar Café? Muito. É. Muito. Você acha que a aptidão para tomar café, para tomar o bom café, porque quando a gente fala café, a gente tá falando de uma coisa muito generalista. Sim. Mas para tomar o bom café, aquele café de qualidade, a pessoa hoje ela tá disposta a pagar mais por isso? O rioverdense, vamos dizer assim? Está e tem curiosidade de saber o que ele tá bebendo. E ele sabe muitas vezes o que ele tá bebendo, assim. Eu falo muito isso porque quando a gente abriu a Mar Café, quando a Mar Café iniciou, a maioria das pessoas achavam que expresso era aquela bebida de xícara cheia, né? Certo. E, na verdade, o expresso, eu falo que o expresso é uma lupa de aumento do café. Ele mostra tudo que aquele grão tem de bom ou de ruim para te dar. E ele tem uns parâmetros muito certos ali. Então, o expresso mesmo, ele é uma bebida que vai de 30 a 40 ml de água, por exemplo. Então, não é uma xícara cheia. E quando a gente começou a servir expresso com uma xícara que não era cheia, causou-se uma estranheza muito grande. E pelo preço também, que tem um valor agregado. Exatamente. Um café coado. A pessoa estava acostumada a ir numa padaria
pegar um café coado de R$2,50, R$3. De repente, chega eu querendo que a pessoa pague, na época, R$10 por uma caneca de 200 ml de café. E, então, assim, hoje é muito normal. E hoje as pessoas vão, elas querem escolher o grão. Elas perguntam qual o grão que tem. Elas pedem sugestão de grão. E elas já estão buscando se especializar, então. Sim, inclusive, entender. eu entrevistei o Dr. Gilberto Guimarães, cardiologista. Ele é barista. Ele fez curso, as pessoas estão buscando aprender também. Não é nem para fazer, mas é pela arte, pelo prazer de conhecer. Sim, porque virou né? um ritual. Né? Porque a pessoa, quando ela começa a entender sobre o café especial, ela passa a entender a importância de você usar água filtrada, de você moer o grão na hora, porque o café é uma bebida extremamente volátil. Depois de 10 minutos ali que ele foi moído, muito dos compostos dele vão embora. E muito do nosso paladar tá no aroma. Então, moer o grão na hora é super importante. Então, a pessoa passa a querer... Independente da qualidade do café, se eu moer o grão na hora, eu vou conseguir absorver essa qualidade de uma forma muito mais intensa. Vai. Mas assim, quando a gente fala de um café de baixa qualidade, você vai moer na hora, mas... Eu entendi. Mas o de alta qualidade, o de alta qualidade é inegociável, assim. Entendi. Você é uma pessoa apaixonada pela história do café, né? Você se diz apaixonada. Pode compartilhar com a gente uma história, um momento que te marcou? Na minha... na sua trajetória com café. Assim, houveram muitos momentos, assim, que eu olhei, assim, porque hoje eu falo que eu sou muito mais empresária do que barista. Uhum. Mas eu sempre volto a querer tirar expresso, a querer entender, a querer provar o café, porque eu falo, cara, eu preciso resgatar o porquê que eu comecei tudo isso, porque é isso que me alimenta a querer continuar. Porque ser empresário, gente, todo mundo acha que é um negócio, assim, muito legal. Mas não é tão fácil, né? Por isso que o Papo Ligeiro surgiu, para mostrar que o empresário tem dificuldades. Nossa senhora! Eu citei, assim, ainda mais assim, eu acho que... O empresário tem dia que ele é caixa, tem dia que ele vai pra cozinha, tem dia que ele é garçom, tem dia que ele limpa o chão, tem dia que ele faz tudo, né? Não tem muito o que escolher. Ele precisa lá e ele vai ter que fazer, exatamente. né? Ainda mais quando a gente fala de empresa pequena, assim. Mas, assim, uma das histórias que me alimentam muito são as histórias de produtores, assim, quando eu sento para conversar com um produtor de café. Porque como eu acabo conseguindo ter vínculo, né, com os produtores, eu criei amizade com muitas famílias produtoras, ouvir a história do produtor me marca muito. E uma vez eu tava... acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui para a região do Alto do Caparaó, que é onde... sei lá, acho que metade da nossa carta de café vem de lá. Só para saber, a Bibiana, ela vai, né, na fazenda que produz o café. Ela vai lá na árvore, ela vê o grão que está sendo produzido. Ela não encomenda por telefone. Não é uma coisa assim, industrial. Não, manda aí 50 quilos de café para mim. Ela vai lá conhecer, né? Sim, tanto eu quanto a minha sócia, a gente acompanha do pé à xícara mesmo. Do pé à xícara. E aí foi uma das primeiras vezes que eu fui na região do Caparaó. E aí cara, é assim, né? Um morro, né? Caparaó é qual estado? Só? É divisa de Minas com o Espírito Santo. Certo. É bem na divisa mesmo. Tá. Então, é a região ali do Alto do Caparaó. São assim, a gente tá falando de café que tá plantado a 1.500 metros de altitude, a 1.200 metros de altitude. Então, assim, a galera colhe tudo na mão. O café especial é colhido na mão, um por um, só o grão no estado de cereja. E aí, um dia, nessa vez que eu fui, eu sentei para conversar com o seu Tarcísio, que é o patriarca da família. E aí, ele me contando a história dele, né? Do quanto, para toda a família dele, foi difícil chegar ali. Porque ele abandonou esse sítio, aí o filho que volta para esse sítio, aí o filho que não gostava de café começa a plantar café. E aí, eles lá, separando grãozinho por grãozinho, e aí os outros passavam e falavam assim, gente, e é um frio danado lá. E aí a galera, olha lá, eles separando, que povo bobo, não sei o que e tal. E de repente os cafés deles começam a despontar muito, né? E aí eles saem de um patamar de vida e vão para outro. Justamente por conta dessa separação, porque por ser um café com valor agregado alto. A própria família Protásio também, eu lembro que a primeira vez que eu fui visitar eles, eu conheci a casa dele e tal. Aí a segunda vez que eu fui, ele estava construindo uma casa muito mais legal, uma casa que eles idealizaram. E tudo isso vem do café, né? E aí bacana ver isso, né? É muito legal, assim. Isso é uma coisa que me marca muito. Né? Isso. A gente até fica arrepiado. E eu falo assim que, nossa, que legal, o produtor construiu uma casa. Não, isso é o mínimo.
Isso é o mínimo. Ele tem que ter condição pra Ele tem que- morar bem. Esse é o mínimo. Ele construiu uma casa, ele tem o carro que ele quer ter e tal. Então, assim, o Café Especial, ele veio e deu voz para essas famílias produtoras, pequenas famílias produtoras, que antes, muitas vezes, eram enganadas porque nem sabiam da qualidade. matéria-prima que tinham na mão. É. Então, para mim, o Café Especial assim, me marca muito esse contato de ver, de entender não só o fruto lá no pé, antes dele chegar pra gente na torrefação e tal, mas a história do produtor. E é conversar. interessante essa busca sua, né? Porque muitas das vezes a pessoa chega lá no Mar Café, toma café e fala, nossa, mas que café gostoso. Mas não sabe todo o trabalho que teve por trás para aquele café chegar naquela xícara daquela maneira, né? Uhum. E aí entra o papel do empresário, né? Eu queria falar um pouco da sua experiência. A gente tem 4 características marcantes no café: o aroma, o corpo, a acidez, o amargor. O que a Mar Café procura levar ao seu cliente quando serve uma xícara de café? Eu costumo dizer que a marca café ela vende experiência, ela não vende café. Então, o café tem esses atributos, né? Então, dentro do ponto de vista mais técnico, falando do ponto de vista técnico, a marca café vai querer sempre que o cliente tenha a experiência de um sabor residual agradável, de um café com uma doçura. E aí, quando eu falo em doçura, eu não tô falando da doçura de açúcar, eu tô falando da doçura do fruto, porque a gente tem que lembrar que o café é um fruto. Então, a doçura, o corpo, o sabor residual agradável e a acidez, obviamente. O amargor era um defeito. O amargor, ele é um defeito. Então, por exemplo, quando a gente fala de café especial, ou ele tem doçura ou não tem doçura. Se ele tem amargor, ele já não é um café especial. Assim, vamos lá. Todo café tem amargor. Até o especial. Porque a cafeína é amarga. Mas quando a gente fala de café de qualidade, os atributos bons do café, que é a doçura, a acidez e tal, se sobressaem sobre esse amargor. Então, é como se ele não existisse. Disfarçado. Não, realmente é muito mínimo, é como se ele não existisse. E aí, conforme você vai extraindo, porque o café é uma cadeia. Então, assim, o produtor tem que fazer o trabalho dele direitinho e me entregar uma matéria-prima boa. Aí, a torrefação tem que torrar direitinho e a cafeteria tem que fazer essa receita direitinho. Usar uma água boa, ferver a água, moer esse grão direito. É um ciclo. É um ciclo, porque 80% do bom café, por exemplo, tá na moagem. Então, se eu moer errado, não vou conseguir extrair nada. Todo o trabalho anterior foi jogado fora. Então, assim, conforme você vai... então, essa receita e tal. Então, dentro da Mar Café, hoje... sempre fui, né? A gente vende a experiência. Então, o que eu quero entregar para o cliente é realmente que ele tenha uma experiência do ambiente e da bebida. Porque o café, por si só, não fala sozinho. Se eu entregar, por exemplo, uma xícara de café, da cor do café de qualidade, que é o café marrom, não é preto, para uma pessoa que nunca bebeu café especial, ela vai falar que aquilo é qualquer bebida, menos café. Então, se eu trago ela pro meu ambiente, se as meninas conseguem transmitir para ela todo aquele conceito da empresa desde o início, se a gente explica para ela sobre a nossa matéria-prima e tal, ela vai com menos preconceito no primeiro gole. Eu entendi. Então, a gente vende porque a experiência. É um conceito, né? Exatamente. Já é uma palavra... eu queria falar uma mensagem de uma amiga sua, Sinara Escobar, doutora Sinara. Minha irmã de alma. Abre aspas, uma fala dela. Foi muito bonito te ver crescendo e ver como sua empresa é um sucesso a cada dia que passa. Isso tudo é resultado da sua força e perseverança. Tenho muito orgulho da empreendedora que você é e de tudo que já conquistou. Seu futuro vai ser ainda mais lindo e estarei sempre torcendo por você. Fecha aspas, Sinara. E aí ela tem uma pergunta para você. Para você, quais foram os maiores desafios para começar a empreender? Pode chorar, que no Papo Ligeiro não tem problema chorar, não. Porque... Nossa, porque eu acho que ela, minha mãe e a minha irmã... Foi que te mais apoiou? Com certeza, assim, eu acho que... E o empresário tem muitos momentos difíceis, né? Nossa, a gente vê muita gente de sucesso e tal... E acha que só é uma linha reta, é uma linha só de crescimento. E a verdade a gente sabe que não é. Tem muito momento que você senta na cama e fala assim, gente, será que eu tô no caminho certo? Eu falo assim, que não é nem o empresário. Eu acho que quem empreende e vive do que empreende. Mas a grande maioria que empreende vive do que empreende, né? São poucas pessoas que não necessitam disso, né? Eu falo assim, que é diferente quando você empreende, você precisa daquilo para viver,
pra morar, pra comer, pra você viver, do que quando você empreende como uma coisa secundária. Como um hobby. Como um hobby. Eu acho que existe uma diferença muito grande, porque se aquele negócio, por exemplo, se o seu negócio der prejuízo no final do mês, você vai deixar alguma conta pra trás. Que vai embolar com a sua próxima E conta. o juro vai comer, E eu o vou juro ter que vai pegar comer, que dinheiro você vai em ter que pegar dinheiro, banco. não sei o que, não sei o quê. Justamente. Quando você não vive daquilo pra comer, pra viver, Você não te incomoda tanto. você fala assim, opa, peraí. Ah, você não precisa tirar nada. Ah, não, esse mês eu não posso tirar dinheiro dessa empresa. Ou se você tem ali uma pessoa que consegue te ajudar, eu fechou no vermelho. Normalmente quem pode me ajudar é o banco. Você Sim, liga lá então. Você entendeu? 5.000, tem como? Aí a pessoa te ajuda. Então, assim, porque, por exemplo, às vezes eu vejo negócios fazendo reformas mirabolantes, fazendo. Que eu falo assim, mano, isso não se paga, não. Esse tempo de payback aí não existe. Então, assim, eu acho que quando você empreende e você precisa que aquilo realmente é, né, o seu ganha-pão. O seu ganha-pão, eu acho que é ainda mais desafiador. É muito. E eu falo que a Sinara é minha irmã, assim. Ela é minha irmã de alma. A minha irmã de sangue, que é a Ana Clara, é minha mãe. Acho que são as 3 pessoas que realmente sabem tudo o que eu passei para que a Marca Café continuasse viva. E em alguns momentos teve o pensamento em desistir ou não? Várias vezes. Eu sou produtor de leite, já confessei isso aqui. Eu, em muitos momentos na minha vida, eu falei, não, gente, eu acho que isso aqui é melhor eu pôr o pé no freio, não dá. E aí alguma coisa te levanta e te ergue a cabeça e acontece fatos, coisas, você entendeu? E a coisa vai acontecendo, vai dando certo. A gente sabe todo o início de um negócio, ele é muito complicado. A pandemia, gente, na pandemia eu pensei severamente em fechar a Marca Café. Eu não fechei a Marca Café na pandemia, porque, vou ser sincera, porque ia ser mais caro eu fechar a empresa naquela época do que continuar com eu ela tomando prejuízo. Mas graças a Deus... Graças a Deus eu não fechei, porque, assim, foi Você uma... já tá em outro local. foi uma virada de chave. Inclusive, eu sou cliente seu lá, adoro o Expresso Tônica. É uma invenção sua, né? Eu falo que é o maior consumidor de Expresso Tônica de Rio Verde. Sou eu, né? Eu queria falar um pouquinho do exterior. Não, deixa eu responder a pergunta da minha amiga. Então vai. Quais foram os maiores desafios para começar a empreender? O maior desafio que eu vejo para começar a empreender, primeiro você romper a barreira do medo. Porque a gente, quando vai começar a empreender, a gente tem a ideia, mas a gente fica no e se. Então a gente tem que entender que você tem que... E se fizer conta demais, não sai do lugar. Então você tem que romper primeiro a barreira do medo. O segundo ponto é você entender que você, a partir daquele momento que você vai empreender, você vai virar empresário. Então você tem que ter uma cabeça, tem que ter essa virada de chave. Se eu continuasse com a mesma cabeça de ser barista e eu querer sempre colocar o grão mais topzera no meu moinho do expresso, que às vezes minha conta no final do mês não vai fechar. Então você tem que virar essa... E eu acho que essa virada de chave, por exemplo... Sei lá, vou usar a Sinara como exemplo. Se ela quer abrir alguma coisa como médica, sei lá o que o médico poderia abrir, mas sei lá. Ela tem que entender que ela vai deixar aquela postura de médico pra virar empresário. Vamos pensar uma farmácia. Sei lá. Mas eu acho que o próprio consultório, você tem que ter... É um negócio, é uma empresa. Você tem que ter, essa virada de chave. Você tem imposto, você tem alvará, você tem licença, então, se você age ali com muito coração também, você não consegue, no final das contas... fazer com que aquilo vire. Lógico. Então, eu acho que a virada de chave de pensar como empresário, para mim, e romper essa barreira do medo, são as principais... Isso te trouxe muita maturidade. Hoje você se vê outra Bibiana. Completamente. Hoje você tem uma cabeça mais, vamos dizer assim, mais voltada ao negócio como um todo do que aquele ponto específico. Exatamente. Muito. Isso é muito bacana. E eu fico falando assim que eu... É um aprendizado que não é faculdade que vai te ensinar, é a prática, né? Não. Eu sou formado em administração e, assim, o que eu aprendi mesmo de empresário, de empreendedorismo, de empresa, foi na prática, foi fazendo, acontecendo, muita coisa não dá certo, você tem que voltar e fazer de novo, você entendeu? O papel aceita tudo, só que você precisa de fazer conta, só que você ficar muito preso em conta, você não sai do lugar. Tem gente que faz conta demais e não faz nada. Tem gente que não faz conta e também dá muito passo errado. Então tem que ter um equilíbrio muito grande. Você tem que ter a sagacidade. E uma habilidade que você tem que ter, que é uma coisa que a gente desenvolve com o tempo, saber ouvir as pessoas. Saber ouvir as pessoas. Pessoas que estão naquele ramo seu, pessoas mais velhas, que já têm vivências. Saber escutar. Opa, pera aí, o que esse cara tem para dizer? Pode, uma coisa que ele fala assim... pode te dar um start e falar, nossa, sabe o que é isso mesmo? Sabe, eu acho que para empreender, um dos primeiros pontos, eu acho, assim, que você tem que ter é
é você saber que o empreendedor é um vendedor. Que às vezes eu vejo muito isso, assim. Eu dou algumas... Às vezes eu dou consultoria, assim, pra quem tá começando. E aí, às vezes as pessoas falam assim pra mim, porque eu não sou vendedor. Eu falo, então não abre um negócio, não. Porque todo mundo que empreende tem que ser vendedor. Você tá vendendo o tempo todo, toda hora. Você tem que saber um pouco de tudo, tá? Contabilidade, você tem que ter uma noção do direito, alguma coisinha. Você tem que ter uma noção de finanças, muito importante isso. E eu acho que você tem que saber, você tem que gostar de gente. Se você não gosta de pessoas, não empreenda. Porque você vai lidar com pessoas o tempo todo. A pessoa que é o... Pra mim, em toda empresa tem 3 pilares. Fornecedor, que é pessoa. Seu time, que são pessoas. E o cliente, que é quem faz o seu negócio girar. Que são pessoas. Que são pessoas. E eu falo assim, que às vezes eu escuto assim, as pessoas falando assim, às vezes eu vou ouvir algum podcast de empreendedorismo ou... O Papo Ligeiro, por exemplo. Por exemplo. E às vezes eu já escutei. Da pessoa falar assim, pra mim. Pra mim não, pro público. Não, porque você não pode depender do seu time. A empresa não pode depender do seu time. Eu fico, gente... Não. Tem muita gente vendendo receita de bolo aí, que na verdade não é. Assim, a minha empresa depende 100% do meu time. Sem meu time, eu sou ninguém. Tem uma expressão norte-americana que eu não concordo com ela, chama self-made man, o homem que se fez sozinho. Não existe. Eu não acredito que uma pessoa consiga construir um patrimônio, um império, algo grande sozinha. Você precisa de pessoas. Você não consegue atacar todos os lados, saber tudo, acompanhar tudo. Não consegue. Você precisa de gente boa no lugar certo. E gente boa tem que ganhar bem, gente boa tem que ser bem remunerada, ela tem que ter possibilidade, ela tem que querer que a empresa cresça para ela crescer junto com a empresa. Não adianta você querer ganhar sozinha, eu querer ganhar sozinho, não vai. Concorda comigo? Exatamente. Eu não sei nada da vida particular das pessoas que trabalham comigo. Não, realmente não sei mesmo, assim. Mas eu tenho uma conexão com todas elas muito grande. Eu não tenho que ser íntima dela pra ter uma conexão com ela. Você tem que ser justa, você tem que ser porque correta. elas são pessoas, assim. E é isso. Eu falo assim, eu tenho 2 pessoas que são meu braço direito e meu braço esquerdo aqui em Rio Verde, que é a Milena e a Aniele. E eu falo assim, abertamente, cara, se a Milena e a Aniele me ligar a qualquer hora, a qualquer momento que elas precisam de qualquer coisa... Você vai estar lá. Eu vou estar lá. Porque, assim, é isso, assim, hoje eu tenho elas muito como um porto seguro da minha empresa mesmo. Eu, por exemplo, eu tenho pessoas que estão comigo que têm 16 anos. O meu gerente, por exemplo, está comigo. Então, você cria uma relação de determinado tipo de amizade que, pelo tempo, você cria confiança, você cria, né? Então, assim, são pessoas que, com certeza, se ele tá lá, você tem suas qualidades, e ele tem as qualidades dele, e aí a gente tem que somar, né? E dar prosseguimento nisso. Eu queria mudar um pouquinho de assunto. Tem muito brasileiro que gosta de ir pra Europa tomar café, né? Mal sabe eles que os cafés de lá é daqui. Exatamente. Vou perguntar devagar, porque muita gente não escutou. Tem muito brasileiro que gosta de ir para a Europa tomar café. Mal sabem eles que o café de lá vem daqui do Brasil, uma grande maioria desse café. Uma grande maioria desse café vem do Brasil. O Brasil é um grande exportador de café. Obviamente que esses cafés são torrados lá, né? Esse café vai verde. É o maior exportador de café do mundo. Eu pesquisei. Exatamente. Agora em 2023 foi o maior exportador de café do mundo. Cara, assim, imagina, se o Brasil resolver não produzir mais café, a galera que a gente quebra. Não. É um trem surreal, que a gente não entende que a gente é o país do café. A gente não é o país só do futebol, do carnaval. Não, a gente é o país do café. Eu vou te dar o exemplo do leite. 1 milhão de produtores de leite espalhados no Brasil. 95% dos municípios têm produção de leite. Gera em torno de 4 milhões de empregos. Olha a importância da atividade de leite. Olha a importância da atividade de café, atividade de laranja. Olha a importância do agro. Isso nós estamos falando de 3. Aí tem soja, tem milho, tem carne suína, bovina, tem de frango. Você entendeu? É muito grande. Muito. E o efeito cascata é gigante. Exatamente. O efeito cascata é gigante. Então, o que acontece? Esse café sai daqui, vai pra lá, obviamente, verde, né? A matéria-prima verde e são torrados lá. Mas muitos dos cafés que a gente toma na Europa são brasileiros. São brasileiros, né? Pessoal, eu queria ir para os nossos comerciais. Para dar continuidade aqui, eu queria falar de uma das empresas do Grupo FETS. É água mineral 13 Tilhas, com um dos melhores pHs alcalinos do Brasil. É sinônimo de saúde. Água mineral 13 Tilhas. Uma vez eu fiz um curso de vinho e lá me falaram que não existe o melhor vinho, e sim aquele vinho que se adapta ao paladar da pessoa. Com café assim também, existe o melhor café ou o melhor café é aquele que a pessoa fala, não, esse aqui é o que realmente
agrada o meu paladar. É assim também? Eu penso assim, de duas formas. Existe um café, o melhor café dentro do ponto de vista de uma mesa de prova, que seria uma coisa técnica. Ah, esse café tem muita acidez, tem muito isso e aquilo. Mas pode ser que você deteste esse café. Então, o que você falou aí em relação ao vinho é a mesma coisa para o café. O café bom é aquele café que agrada o seu paladar. É óbvio que Talvez o café bom pra você não é bom pra mim, mas os dois são cafés são especiais. cafés especiais, por exemplo. O que acontece? Tem cliente que gosta de um café com uma acidez mais alta, que seria aquele azedinho de fruta e tal. Gosta de um café mais floral. Tem cliente que vai gostar de um café mais achocolatado, mais caramelizado, que tem uma acidez mais baixa, que é os cafés que a gente chama de mais confortável, mais flat. Uhum. Que encaixa com mais coisas. Não. Esses dois cafés são cafés especiais, são cafés bons, etc. Só que eles são para paladares diferentes. Eu, por exemplo, não gosto de café fermentado. São pouquíssimos cafés fermentados que me agradam. E especial tem especial fermentado? Sim. Geralmente os cafés. Tem uma galera que. É um assunto polêmico esse negócio de fermentação, porque tem uma galera que não sabe fazer isso. E aí o café. Aí você toma um café e fala assim: nossa, esse café é exótico. Eu falo: não, esse café tá defeituoso. Esse café apodreceu. Uma galera... E aí tem gente que gosta. Tem gente paladar. que gosta. Então, assim, dentro do ponto de vista técnico, eu consigo sentir até uma acidez acética, que é defeito. Mas a galera tá vendendo como café exótico. E a galera tá comprando como café exótico. Porque tem gente que gosta. Então, depende muito disso. A gente tem um café na Mar Café e no Ahá, que é café fermentado, que é o salada de fruta. Eu adoro esse café. Mas não é um café que eu gosto de beber, por exemplo, assim, de manhã, quando eu acordo. Eu gosto de beber ele depois do almoço. Eu amo um expresso de salada de fruta. Eu acho que vem um punch do azedinho, da fruta. Expresso de salada de fruta. Do grão, desse grão que chama salada de fruta. Salada de fruta. O Brasil foi o maior exportador de café em 2023. O nosso café, ele tá mudando o conceito aqui dentro do nosso país, em termos de valoração desse café? Ou o melhor café ainda tá indo para fora? Não, assim... Não. Porque você falou que o público tá mudando, as pessoas estão conhecendo o café. E o tanto que é bonito também isso, né? Como os produtores de café especial, eles querem, lógico que eles querem exportar o café deles, né? Porque é um negócio também. Mas eles reservam uma quantidade pra galera daqui de dentro. Então, o café que eu tenho lá na Mar Café tem lá na Europa também. Entendi. E me fala uma coisa, tem aquela questão do café riado, que era o Porto, que usa os cafés de menos qualidade? Como é que é isso? Assim, o Porto do Rio de Janeiro, na época ali, né, dos barões do café e tal, o Porto do Rio de Janeiro era um dos maiores portos de exportação de café. E aí, tinha muito café, os nomes para café defeituoso, Rio, Riado, vem por conta do Porto do Rio de Janeiro. É como se fosse um apelido isso aí pro café. A gente fala, esse café tá riado. Porque a gente tem um café, tem defeitos na mesa de prova ali, você achou defeitos e esse café tá riado. Quem que analisa essa prova? São os Q Graders, que é um profissional. Que é o provador de café oficial. E aí as pontuações, tudo, tem isso aí... Tem a SCA, que aqui no Brasil é a BSCA, e a BSCA é linkada à SCA. Quais os tipos de café? Só pra gente entender, Bibiana. O café tem assim, o café tradicional, que seria, por exemplo, o pilão, o Três Corações, que aí ele é um café, tipo o café que a galera tá acostumada a comprar no mercado. Aí ele tem um selo tradicional. Se você virar o pacotinho atrás, tá lá, tradicional. Uhum. Aí tem o outro selo que é o superior, aí tem o gourmet e aí entra o especial. Esses selos todos são dados por pontuação. Então, e aquele arábica? Aí é a variedade. Porque, a variedade dentro... A espécie. Porque o café tem duas espécies, a planta. Tem o robusta e o arábica. São duas espécies. Aí, ó, gente, é complexo. Quem quiser, a Bibiana tem que abrir um curso pra gente entender lá, os coffee lovers. Porque assim, ó, o café tem duas espécies, a planta. Deve ter mais, né? Mas aqui no Brasil tem duas espécies. Certo. Que é o conilon, o robusta e o arábica. Aí, dentro do arábica, os cafés especiais, a gente tá falando sempre de grãos 100% arábica. Dentro do arábica, a gente tem várias variedades de fruto. Catuai vermelho, catuai amarelo, caturra, mundo novo, que seriam tipo a banana. Banana nanica, banana... São as variedades dentro do mesmo tipo de... Então, aí dentro. Então, quando a gente fala de café especial, ele sempre é 100% arábica.
O gourmet, geralmente também, 100% arábica. Do superior, já é um blend entre robusta, entre Blend é uma mistura de cafés. Uma mistura. Vai ser um blend de arábica com conilon, que é o robusta, e o tradicional também é um blend. Isso tudo a pessoa consegue, pelo paladar, distinguir isso? O especialista, aquele que... Consegue tudo pela pela degustação. Por exemplo, assim, ó, quando a gente tá numa mesa, a gente recebe uma amostra de café. Agora tá colhendo, né? Começou a colher do café em maio. Então, logo a gente vai começar a receber as amostras dessa safra desse ano. Aí a gente torra essa amostra e aí a gente abre a mesa de cupping, que é a mesa de prova, e aí a gente começa a provar. Cada amostra a gente abre 5 xícaras. Então, a xícara 3 assim e 2 assim. E aí a gente começa a provar. Nessa primeira mesa que a gente vai falar, opa, esse café deu bom. Não, esse café aqui não é especial. Deu alguma coisa errada aqui. Vamos ver, sim, se não foi armazenamento, se foi plantio, esse café tá descartado. Aí, separou o que é legal, o que a gente quer comprar. Daí a gente vai provar e vai dar as características daquele grão. Nossa, ele tem um achocolatado. Nossa, ele tem um... o café, quando ele é separado como especial, ele já tem um valor agregado diferente do outro. Então, ele já vai para um lugar diferente daquele outro café. Então, cada um tem uma valoração. Cada um tem um valor. Cada um. E quanto mais complexo o café, mais caro fica. Um café top, especial, o que é a saca dele, pra gente ter noção? O céu é o limite, né? Mas assim, um preço médio ali vai girar em torno de 2 até 5 mil. 2 mil reais, um saco de 60 quilos. 60 quilos. 2.500 até 5 mil. Chega a quase 100 reais o quilo. Exatamente. Ali na Mar Café, os cafés todos custam. Na Mar Café e no Arraso, a maioria custa 2.800, 2.500. Que é diferente do outro café. Tem café de 3 mil. O café tradicional já é um preço mais... 200 e pouco, 400. Agora subiu um pouco o café, né? E eu queria falar um pouco também do sistema de colheita, porque o café especial, o sistema de colheita dele é todo manual. Então, se colhe 2, 3 vezes no mesmo talhão, né? Como é que funciona isso? Justamente para garantir o vigor do café. Porque o que acontece? Por que o café de qualidade tem que ser plantado em altitude? Falando nisso, até agora esse café não chegou, gente. Eu acho que podia pedir lá para os meninos trazer, viu? Eles vão trazer? Então, o que acontece? O café especial... Isso aí roda no vídeo normal, porque podcast é assim, não tem que cortar essas coisas, não. Faz parte do processo. Isso aí. Tô aprendendo com o povo do Flow. Mas eu acho que tem que ser assim mesmo. Aí, ó, galera, ao vivão aqui, ó. Tem que ser assim mesmo, eu acho que é mais natural. O que acontece? Café especial, vou explicar bem a grosso modo, né? Por que tem que ser plantado em altitude? Porque a gente precisa de uma maturação mais lenta. Então, o que acontece? Se a gente planta o café numa região mais baixa, porque assim... o café vai vir a florada, né? Aí veio a florada, depois ele vai pro fruto. E aí, durante esse processo do fruto, quando você tá em lugares mais montanhescos, com climas mais amenos, esse fruto vai amadurecendo de uma forma mais lenta. E aí, conforme ele vai amadurecendo de uma forma mais lenta... Aí, ó, pessoal, chegou o café. Ó, hoje nós vamos brindar o café. Chiana trouxe o café. Muito obrigada. Opa, obrigado. Fica pra você. Vamos brindar o café? Bora brindar. Interrompendo aqui para fazer um brinde ao café. Já brindamos ao leite, agora o café. Então, o que acontece? Quando você tem uma maturação mais lenta, você desenvolve mais complexidade de xícara. Então, e o café... Bem suave. Esse. Aí você vê que ele tem um fundinho mais doce, mais caramelinho? Eu tenho que processar o... Você pegou um aí, Dani? Na mão. E aí, então, por conta disso, vai ter uma maturação mais devagar. Então, às vezes, o produtor tem que passar várias vezes no mesmo talhão para colher, porque ele vai colher só várias o grão... vezes em momentos diferentes. Né? Então, assim, isso ele colheu... Tem um custo. Ele colheu tudo. Ele colheu aqui só o que tá no grão no estado cereja, que é o grão vermelhinho. Aí ele colheu aqui. Aí na hora que ele chegou lá no final... Esse aqui da ponta começou a maturar de novo. Aí ele volta, colhe o que madurou. E assim vai fazendo. Você vê o trabalho, né? Que dá. E é uma ribanceira, menina, assim, ó. Que é os melhores cafés por conta da altitude. A gente conversando, você falou que café é uma bebida acolhedora. Serve para pensar na vida, fechar negócio. Como é que é o público da Mar Café?
O público da Marca Café é muito... Eu falo que eu sou muito sortuda, assim. É um público muito misto, assim. Tem tanto quem vai pra trabalhar e volta no final de semana com a família, porque achou o lugar muito legal e aí quer levar a família. Aconchegante. Tem quem vai... Você vê que a pessoa às vezes teve um dia ruim, aí ela vai lá pra ela espairecer. Tem dates, tem muitos dates da Marca Café. Tem muita galera que vai lá se encontrar e tal. Tem muito amigo que vai conversar. Tem, assim, é um público bem misto, assim. Muito. E é muito doido, porque assim, a gente tem um público um pouco mais velho. Mais velho. É um público mais velho. Mas eu tenho percebido que a gente tem recebido um público cada vez mais jovem, ultimamente, pra beber café. Né? Pra beber, assim, a gente tem frappuccino, tem aquelas bebidas. Então, gente, isso não é café. Assim, eu sei que é... Aí o empresário falando isso, mas... É uma mistureba, né? Mas tem crianças de 6, 7 anos que gostam de café. Então, e aí tem um público mais jovem que paladar, vai pra beber né? café. Eu falo, olha... Eu aprendi a beber café depois que eu casei. Mesmo? Foi. Estando vendo minha esposa bebendo café, eu falei, não, eu vou aprender a beber café. Valeu, Ludmilla. Fala de uma especialista. Pegando uma fala de Isabela Raposeiras, abre aspas. Fico muito triste quando um cliente se sente constrangido ou se desculpa pelo fato de querer adoçar o seu próprio café. Esse constrangimento é fruto de um fenômeno que chamo de ditadura do café sem açúcar. Aí fecha aspas da fala dela. E aí, café tem que ser adoçado? É café de baixa qualidade ou não? Café de alta qualidade também pode ser adoçado? Pode, você pode beber o café do jeito que você quiser. E é assim... Não é um defeito do café, aí você supre esse defeito com açúcar. Eu acho assim, vamos lá. Isabela Raposeiras, para quem não sabe, é uma das maiores especialistas em café do Brasil, né? Do mundo. Do mundo. Ela é brasileira, né? É brasileira. Uhum. Ela tem uma cafeteria muito legal em São Paulo. Isabela foi uma das minhas grandes influências na vida, assim. Tenho uma gratidão por ela muito grande. Mesmo. E um carinho muito enorme também. A Isabela, ela sempre pregou muito isso, assim. E eu estudei na escola dela, a minha vida profissional tem uma influência muito grande dela, né? Mas, assim, não é por isso que eu tenho esse posicionamento. É porque eu concordo muito que, vamos lá, a gente bota leite no café. O que é o cappuccino? Cappuccino é um expresso bem tirado. Não defende tirar o leite, não, porque ele vai diminuir meu consumo. Não, o que eu tô falando assim é que a gente encrenca com açúcar e não encrenca com leite, por exemplo. A gente encrenca com o açúcar, mas não encrenca com o povo querendo colocar canela. Nutella. O povo quer pôr manteiga ghee no café, porque, sei lá, diz que maromba toma. E aí eu fico assim, aí você vai encrencar com a coisa da açúcar. Esse café que ele tem um monte de sacarose já do próprio fruto. Você não querer beber o café com açúcar por outros motivos, tudo bem. Agora você falar assim, que é porque você não sabe beber café. Depende, né? Depende do gosto, né? Depende muito do não gosto. É questão de qualidade. E outra coisa que eu falo sempre. A pessoa, quando ela vai beber esse café aqui, ele é completamente diferente do... Você já tinha bebido café especial na sua vida? Esse aqui não. Você achou ele diferente, você não achou? Diferentíssimo. Então, porque o que eu falo? É tipo, pra mim o café faz a mesma trajetória da cerveja artesanal. Quando a cerveja artesanal existiu, todo mundo tava acostumado a beber Skol, Brahma e Antártica. Aí quando surgiu o primeiro puro malte na vida, todo mundo bebeu e falou assim, isso aqui não é cerveja não. Hoje ninguém quer menos do que o Heineken. Se a pessoa, você entrega a escola pra pessoa, ela vira o nariz pra você. Então, o que eu falo é que o café vem fazendo a mesma trajetória. Você falou que o paladar não retrocede. Exatamente. Não retrocede. Então, o que acontece? Se eu entrego pra uma pessoa que nunca bebeu café especial, esse café aqui, que é uma bebida completamente diferente do que o cérebro dela tá acostumado como café, ela já traz uma estranheza, pela cor, pelo cheiro, por tudo. Aí eu ainda viro pra ela e falo assim, não adoça. Aí eu já causo uma segunda estranheza, porque ela tá acostumada a adoçar. Aí eu vou colocando tanto empecilho... Gente, e o ser humano é cerebral. Então, na hora eu comecei a colocar tanto empecilho pra ele, que ele já... Ou ele vai se sentir meio acuado, ou meio burro, porque ele fica aquela bebida... Filho, você fala, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada. Quando ele chega perto da tomada, ele já toma um choque sem ter encostado. Exatamente. O pai falou. Então, ele fica tão constrangido... Bem isso que a Isabela falou. A pessoa fica tão constrangida que ela deixa de querer experimentar a bebida porque ela acha que ela não sabe. Ou porque ela se sentiu meio burra. Por conta disso. E aí, conforme ela vai bebendo um café especial, naturalmente ela vai adoçando menos, porque esse café não tem amargor.
Tem um café exótico, que é o café do pássaro jacu, né? Que pode custar até R$ 1.000 o quilo. Como é que funciona esse tipo de café? Ele é bom mesmo ou é muito marketing em cima dele? Explica pra nós como é que é o processo do café O do que jacu. acontece? O café de jacu, por que ele ficou exótico? Porque gringo gosta de café ácido. O brasileiro não gosta de café tão ácido, mas o gringo gosta. Aí o que acontece? Esse café é assim, o bicho come o grãozinho do café, aí o grão passa pelo trato digestivo E e sai sai nas fezes. Então esse café tende a ter uma acidez mais elevada. Então a própria história é exótica. R$ 1.000 o quilo, gente, que eu pesquisei. Própria Não é a história, saca, não. A própria história do café é exótica, aí ele ficou famoso porque ele traz essa acidez, mas isso não significa que esse café do Jacu é melhor do que muitos cafés que a gente tem por aí. Tem, inclusive, um produtor uma região de Minas, que ele produz café do Jacu, ele tem café do Jacu dele, mas ele tem um café dele que não é um café do Jacu, que é mais premiado que o do Jacu. Então é questão de gosto. E é porque é diferente, exótico, porque é exótico, porque é... Mano, eu tô entrando num quadro novo, que as eleições estão chegando aí, e agora eu tô fazendo essa pergunta padrão pra todo mundo. Fiz pro seu Garcia e vou fazer pra você. O que esperar do próximo prefeito? Nós não vamos falar quem que você vai votar, em quem que você apoia, não é esse o objetivo. A gente quer saber, você como empresário, o que você gostaria que estivesse na pauta de projetos do próximo prefeito da Rio Verde? Independente de quem seja, você esteja apoiando, nós não vamos colocar nomes, mas o que você gostaria que estivesse na pauta do próximo candidato, do próximo prefeito de Rio Verde agora nas eleições de 2024? Falando como rioverdense que sou, que nasci aqui, Empresária e empresária aqui, eu acho que o que tem que estar na pauta para a nossa cidade, e não só para a nossa cidade, eu acho que para a vida do empreendedor, olhando no ponto de vista político, é que o comércio local e o comércio local pequeno seja mais fomentado, seja olhado. Porque o que acontece? Eu acho que o comércio, vamos lá, eu pelo menos penso assim, que o comércio local, comércio ali, né? Eu sei, a o Marca centro, Café, a padaria, a loja de açougue, roupa, posto. a loja de sapato, tal, fomenta a emprego. Que, logicamente, que fomenta o emprego, que fomenta a economia, que fomenta a cidade de um todo, no sentido de ser uma cidade onde tem menos desemprego, tem menos morador de rua, consequentemente, não tem tanta violência, consequentemente, a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor num todo. Então, eu acho que, quando a gente olha, por exemplo, o fato do centro estar sendo revitalizado. Eu acho que foi muito bom pra gente do comércio, porque depois que o shopping abriu, a pessoa que estava ali no centro Foi pro shopping. foi pro shopping. E aí o centro foi esquecido. Então, você ter esse olhar da cidade pela cidade, para a cidade, para as pessoas conseguirem consumir as coisas da cidade, quererem andar pela cidade, conseguir estacionar ao redor. Outra coisa que eu falei pra você. Eu acho que isso faz com que fomente a economia da cidade em um todo. Entendi. E aí, isso faz com que a pessoa daqui queira gastar o dinheiro dela aqui. É porque nós vamos fazer isso é de antemão, né? O pessoal da nossa equipe está fazendo. Eu vou selecionar essa fala de todos os empresários que vierem aqui. A gente vai estar mandando para todos os candidatos, né? Para que eles coloquem isso na pauta deles como projeto para Rio Verde. Porque são empresários, são pessoas que estão vendo a necessidade do dia a dia, seja de lugar para estacionar, seja de revitalização. Nós não estamos falando nem de candidato A, nem de B, nem de C, nem de D, não estamos falando de ninguém, nós estamos falando de Rio Verde. Nosso projeto chama-se Rio Verde, que ganha o melhor, né? E até a questão, por exemplo, assim, eu acho do turismo até na cidade. Eu acho que é bom de uma forma do todo, porque a quantidade de hotel que a gente tem. É uma cidade que tem É um turismo de negócio aqui. É. E, caminhando para o final, na sua visão, como que o empresário é visto no Brasil? Como vilão. Vilão. Triste falar isso, né? Por que você acha que ele é visto como vilão? Porque se o empresário ganha dinheiro, ó lá, ganha dinheiro em cima dos outros. Porque se o empresário... Se ele ganha dinheiro, ele tá roubando. Se ele quebra, ele é incompetente. Exatamente. A gente tá sempre lascado. É o completo do vira-lata. Exatamente. E eu acho que
tem esse olhar mesmo como se o empresário fosse uma figura ruim e não uma figura que faz com que a economia gire. Porque, e o empresário, quando eu falo, gente, não é um empresário só um empresário que é tipo eu, que tenho um varejo de alimentos e bebidas, ou a pessoa que tem um varejo. O microempreendedor microempreendedor que trabalha para ele mesmo. Até o cara que tem uma baita fazenda, que é uma empresa, porque a gente esquece que uma fazenda é uma empresa. Então, assim, eu acho que é num todo, assim. E para concluir, sonhos são feitos de coragem, esforço e um bocado de café. Quais são os seus sonhos, Bibiana, para amar café? O meu sonho para amar café é que ela consiga andar sozinha, cada vez mais independente. Eu acho que eu sempre vou ser a cabeça dela, né? Mas Lembrando que hoje você está em Rio Verde, Brasília. hoje a gente tem uma loja em Brasília. Eu tenho a Rá, que é a torre, que eu tenho, Você tem a torrefadora. a torrefação. Então, que ela consiga andar cada vez mais sozinha, assim. Acho que é um sonho meu e da Bebel, que é a minha sócia. É uma coisa que eu tenho uma sócia, que é a Bebel. Que é em conjunto esse sonho nosso, que as empresas consigam andar cada vez mais sozinhas, que elas sejam cada vez mais independentes. Óbvio que a gente sempre vai ser a cabeça do negócio, né? Mas que ela consiga andar e que ela consiga cumprir o papel dela, tanto social, desse lado do café, de continuar educando o consumidor, continuar ensinando e trazendo experiências, mas também que ela cumpra esse papel social dela como dentro da sociedade mesmo. E esse sonho você tem sonhado acordado, não é dormindo não, né? Não. Acordado, né? Levando muito topo e levantando. Porque tem muita gente que sonha dormindo, o trem não vai. Mas queria te parabenizar. Muito obrigada. O Papo Ligeiro, que é uma faca. Muito Você obrigada. não é vegetariana não, né? Não, e adoro facas. Muito Então, obrigada. então fechou. Não sei se vai servir de enfeite ou pra você cortar a Não, picanha. é mas pra você cortar a vai dar picanha de mesmo, eu gosto. Tá? Quero te Muito agradecer obrigada. muito aí por ter participado do Papo Ligeiro. História muito bacana, muito bonita, uma história de luta. Como a maioria dos empresários que estiveram aqui até hoje, são histórias de luta, nada veio de mão beijada, como muita gente acha. O Papo Ligeiro tá aqui, nós estamos engatinhando. Mas é para mostrar o lado bom do empresário, que gera emprego, gera renda, paga imposto e traz desenvolvimento para a sociedade, cada um fazendo sua parte, cada um fazendo seu papel. Ainda bem que é assim, né? Cada um no seu quadrado, porque se todo mundo fosse mexer com café, aí ninguém aguentava de concorrência. Mas Então é um mexendo com leite, um café, um com posto, outro com farmácia e assim vai. Eu falo que eu agradeço muito. Eu comecei a amar café com 25, 26 anos. E eu falo que eu agradeço muito a menina de 25 anos mesmo, que não teve medo de fazer uma dívida. Porque, pra quem não sabe, a Amar Café começou com uma dívida no banco. Porque eu não tinha dinheiro. Eu não venho de família rica. Minha família não tinha dinheiro. Então, ela começou com uma dívida no banco. E eu sou muito feliz, essa menina que não teve esse medo. E eu comecei o leite com 22 anos e eu também agradeço aquele menino, porque se fosse eu hoje com 38, eu não teria coragem de começar. Se fosse eu hoje com 32, também não. Então, assim, a juventude, ela tem os seus ímpetos, os seus atiramentos, só que por um lado é bom. E depois você chega numa determinada maturidade, que você constitui família, que, opa, peraí, aí seu pé começa a pesar mais no freio. Eu não faria as coisas que eu fiz naquela época. Mas te agradeço muito. Obrigada. Obrigado. Eu que aí pela agradeço muito o presença. convite, fiquei muito honrada. Muito obrigada mesmo. E fiquei muito feliz de participar. É sempre bom contar um pouquinho Da história. da história. Então tá bom. Obrigado. Obrigada. Pessoal, com a graça de Deus, encerramos mais um capítulo da nossa história. Fui!